Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui no Sesc, no Simpósio 2026. E eu falo com quem? Eduardo Gonçalves de Oliveira. Cara, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Nesse lugar vai acontecer, eu quero expor o que é a cooperativa, quando, como, onde, quando e por que surgiu a cooperativa, a Copejaz, Cooperativa dos Jornais Alternativos e Revista de Brasília e entorno. Bem, em 2005, estava no apogeu do cooperativismo em todo o mundo. Globalizou o cooperativismo em todo segmento da vida empresarial, né? Era cooperativa de bancos, cooperativa de vários segmentos, né? Então eu resolvi, aqui na Ceilândia tinha vários jornais alternativos, né? E eu tomei a decisão de fundar uma cooperativa. Então, o cooperativismo ele teve uma grande influência e tem no Japão. Eu tinha um amigo meu aqui, e advogado, e um homem que conhecia muito sobre cooperativismo, Dr. Nelson Takashima, e eu fiz uma primeira reunião com ele, e conversamos a respeito dessa febre, digamos assim, que estava acontecendo em todos os continentes, que era o cooperativismo. E chegamos ao entendimento de que seria bom nós fundar uma cooperativa para fazer a união desses jornais que tinham e formar aí um polo de mídia, um sistema diferente, até para poder a gente reivindicar as mídias dos poderes, né? E ele me instruiu como fazer. Eu já tinha o jornal ceilandense, tinha o jornal Ceilândia Notícia, o jornal Mundial Notícia, e chamei esses 3 diretores desses jornais e tivemos uma reunião, eu e a Diná, que é a minha companheira de toda essa jornada aí, e começamos a procurar os donos de jornal para saber o interesse deles de nos unir, de cooperar e a gente fundar a cooperativa. Até que cheguei o montante aqui de 23 jornais. Esses 3 jornais se uniram e demos início ao processo da fundação da Copejaz DF, né? Bolamos um estatuto, ele, como era um cara muito esperto, né, nessa área, conhecia tudo, ele mesmo abriu a empresa, a Copejaz. E aí, de posse desse poder que a gente já tinha, que era 23 jornal, ele deu um tipo de um poder maior do que uma unidade, né? Como diz a história, uma durinha só não faz verão. Quando nós chegamos a 23 unidades, nós nos encorajamos e fomos buscar o interesse do governo de trabalhar com a cooperativa. Nessa época era o Roriz, é um cara que sempre foi aberto para isso. E eu fiz um simpósio igual esse aqui, que foi um sucesso na época, e ele aderiu nos apoiar a cooperativa. E nos apoiou. Esses 23 jornais que fizeram parte da fundação da cooperativa tiveram muitas mídias, todas as mídias do próprio governo institucional, mídia da Terra Cap, de todas essas estatais nós tivemos mídia. Então foi um sucesso isso. E está aí até hoje. Hoje eu estou vindo aqui até para dar um recado e fazer um convite. Isso aqui não era nem necessário fazer a abertura, porque eu ia falar o que eu estou falando aqui. Mas a gente reprisa. Então, o que acontece que essas pessoas desses jornais já eram pessoas de idade, talvez mais velho do que eu tenho 76 anos, né? E essas pessoas tinham um jornal, tinham uma história de vida com esses jornais. E compraram a ideia e o governo comprou também.
e nos apoiou durante uma década e pouco. E, como eu estava falando, essas pessoas de idade, já faleceu 12 pessoas dessas. E o meu objetivo nesse simpósio hoje é convidar. Hoje nós temos, né, o jornal impresso, mas a cooperativa ela tem um segmento, um lastro bem grande de o que pode ser colocado na cooperativa. Hoje nós temos aí os portais, temos os blogs, temos tudo. Eu vou fazer uma pequena ressalva dentro desse estatuto e vou fazer um convite hoje aberto àqueles que quiserem entrar na cooperativa. Não como fundadores, mas como sócios cooperados, né? Eu vou abrir esse convite, né? É até bom porque a gente já está fazendo essa prévia. Então é esse, eu sou Eduardo Gonçalves de Oliveira, sou maranhense, nasci em Nova York, no Maranhão, e aos meus 76 anos, eu tenho 54 anos que trabalho em jornal, na imprensa. Comecei em jornal grande, não vou citar, mas foi uma carreira, 54 anos de bancada. Já editei, como editor-chefe, mais de 14 jornais, tanto do nosso grupo, Cooperjas, como de outros jornais. Então é essa a história do Eduardo, e o meu recado hoje vai ser breve e objetivo, para ver se a gente coloca no lugar dessas pessoas que morreram, que faleceram, outras pessoas para substituir esses cargos que está... o legado dessas pessoas. Vamos sim dar continuidade nessa história, e eu já vou fazer o convite para você, tá lá no podcast, para falar a história e a trajetória, né, desse homem aí que fez história, está tentando resgatar uma memória, né, porque eles não podem ser esquecidos. Quem fundou, quem começou esse trabalho, tem que ser lembrado dia após dia. E se depender de uma voz na periferia, você pode ter certeza que a história de vocês vai ser contada, vai ser levada para o mundo todo. Porque precisamos disso, precisamos fomentar e precisamos memorizar, trazer à tona pessoas igual vocês, que deram início a essa luta, essa batalha. Pode contar com uma voz na periferia, e eu pretendo levar o senhor lá no podcast para você contar essa história aí, porque precisamos de legado. O que deixamos nesse mundo? É só isso, é o nosso legado, né? E isso aí você precisa falar para a gente e expressar para toda uma geração. Exatamente. Então, eu te falei que não gosto muito de entrevistas, sou um cara muito reservado às minhas posições, né? Mas eu já vou abrir a você, se quiser saber da história, é uma história longa. Se você ver, eu já participei de fundação, de editoria de mais de 20 jornais, como editor-chefe, Então eu prefiro te contar essa história lá, gente, bem minuciosamente, a verdade dos fatos. Será um prazer, porque igual eu estou surgindo agora, né? Eu precisava dessa motivação, porque isso é uma motivação para a gente, entendeu? A sua história, a sua trajetória, e para a próxima geração, os jovens que estão surgindo aí, para acabar com a soberba, né? Para ter um negócio mais coerente, para levar mais a sério essa profissão. Precisamos trazer à tona e à memória pessoas igual você. Então, assim, você está de parabéns. Quero agradecer por ter contado um pouquinho, uma prévia da sua história, porque isso aí motiva a gente. Eu acredito muito na juventude. Eu falo sempre assim, sangue é gente novo, o sangue de novo não circula, dá rolé. Esse grande processo de desenvolvimento dentro das mídias hoje, ele está na posição de pessoas jovens como você. Eu acredito muito no poder e na força da juventude de hoje, bem esclarecida, bem informada, tem tudo para não fazer um bom trabalho, que o poder da mídia alternativa hoje é muito grande. Os podcasts estão sendo assim um sucesso no mundo inteiro. Então, parabéns, e vamos já nos marcar aí para a próxima, quando você quiser, me chama, que a gente vai ter uns 30 minutos sem parar um segundo de informações da vida de Eduardo Gonçalves de Oliveira e da sua
trajetória dentro de jornais grandes. Eu trabalhei em jornais de São Paulo e tal, né? Então, isso vai ficar em segredo, que você vai dar essa notícia em primeira mão. É isso aí, galera. Ó, estamos ficando por aqui. Eu vou mostrar mais desse evento aí, que vai mudar a história e a trajetória, não só da nossa Ceilândia, mas vai impactar todo o Brasil e o mundo. Porque, assim, o meu canal ele está alcançando já lá fora. Então, assim, precisamos resgatar, trazer à memória isso aí. Então, isso é que vai nos motivar, todos os jornalistas. Então, assim, você está de parabéns pela sua história, pela sua trajetória. E vamos memorizar as pessoas que se foram e homenagear também as pessoas que estão aqui e valorizar essa história, né? Ok, obrigado a você, um bom dia. Vamos fazer essa interação hoje assim de uma maneira muito positiva. Vai vir muitos jornalistas, muitas pessoas, que nós vamos fazer essa interação. E eu vou fazer esse convite abertamente. E as pessoas, isso, para entrar na cooperativa, por exemplo, tem que obedecer o seu processo de fundação, mas aí temos as regras. Como em tudo tem que ter regra. Então ficamos já de conseguir para ti essas informações e vamos em frente. É isso aí, pode ficar tranquilo. Eu agradeço e vamos caminhar para essa interação nesse simpósio. Espero que seja uma coisa bem produtiva e principalmente que o objetivo maior é esse dessa prévia que eu te falei agora. Porque fica muito difícil, eu já tenho essa idade já e o segmento é diferente. Tem o Carlos aqui, o Carlos está comigo há 25 anos, é um menino que eu criei ele, pode perguntar para ele dentro dessa área. Então, nós vamos interagir aí para vamos fazer um polo de mídia no Distrito Federal capaz de fazer acontecer as coisas ao tempo recorde, assim de 24 horas, né? Sim. Então, muito obrigado, eu te agradeço e desejo sucesso com o seu podcast. É isso aí, galera. Ó, estamos ficando por aqui, vou mostrar mais desse evento aí, então só nos aguarde. Bora!